Começando mais um Pão de Queijo com Deus. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida pastora Thaís. Tudo bem, Thaís? Seja muito bem-vinda. Quem não conhece a Thaís, ela é a esposa do nosso pastor Júnior que estava com a gente na semana passada. E hoje a Thaís vai estar contando aqui pra gente como foi a conversão dela. Então, Thaís, fica à vontade, todo seu. Diferente da maioria das pessoas, né? Eu não tenho uma conversão no sentido assim, eu convivi muito tempo no mundo e percebi que eu precisava de Deus e naquele momento ali eu fui até a igreja na frente, me converti. Eu nasci num lar cristão, então meus pais, quando eu nasci, eles já eram cristãos, eles eram da Assembleia de Deus. E aos 7 meses meu pai faleceu, então nós éramos 4 irmãos, né? E aí a minha mãe começou a cuidar da gente ali naquele processo. Mais pra frente, minha mãe se casou novamente, tive mais uma irmã. Minha mãe, como eu, tem 5 filhos. Então, mas assim, a minha mãe, por ser cristã, ela sempre ensinou a gente ali no evangelho. Sempre eu cresci dentro da igreja. Culto de escola dominical, culto meio de semana, culto de domingo, eu tava na igreja o tempo todo. Mas a gente sabe que de alguma forma, mesmo crescendo na igreja, não é porque é filho de crente que é crentinho, né? Exato. Então, tem um momento que a gente precisa ali se converter e tudo. Mas a minha conversão, na verdade, assim, se eu parar para pensar assim, eu não sei dizer exatamente qual foi o momento em que eu falei assim, hoje eu me converti. Hoje foi um processo mesmo, assim, ali conhecendo Jesus e através da vida da minha mãe, através das pessoas ali, eu fui conhecendo Jesus. E chegou um momento que eu percebi que, quando eu percebi, eu já estava apaixonada por Jesus, eu já não conseguia viver longe daquilo. E assim, não que algumas vezes eu não queira ter me desviado, queira ter saído da igreja, mas assim, as coisas mais doidas que eu fiz foi, por vir de uma igreja tradicional, fazer vários furos na orelha, vestir uma calça, pintar o cabelo. Essas eram as minhas rebeliões, né? E que para a igreja era um choque, mas assim, foi o máximo de coisa assim que eu vivi assim mais no mundo. Para não dizer assim que não teve, que não existia um processo, né? E vivendo dentro da igreja também, a igreja é formada por seres humanos, e seres humanos que vão falhar. Porque eu vou falhar com você vai falhar comigo, e é um corpo ali sendo ajustado, né, em um processo de santificação. Então, eu vivi momentos muito difíceis mesmo estando dentro da igreja, né? Eu vivi alguns processos, assim, de rejeição dentro da igreja, de você fazer parte de alguns departamentos e fazer parte, mas ao mesmo tempo não fazer parte. Eu canto desde muito novinha, então aos 9, 10 anos mais ou menos eu percebi que eu sabia cantar, e quando eu entrei no Ministério de Louvor da igreja, eu fui aceita, tudo certo, você canta. Eu participei de todos os ensaios e eu fui cantar assim já muito tempo depois, quando trocou o líder, porque o líder anterior não me autorizava a cantar, não sei por qual motivo, mas assim, são coisas que vão machucando a gente e que vão querendo fazer a gente se afastar de Deus. Se a gente for olhar para o ser humano, a gente vai acabando se afastando de Deus. Então esses foram os processos assim que eu vivi. Eu também vivi um processo de abuso, e esse processo de abuso assim é um pouco delicado. Não foi propriamente dentro da igreja, mas era uma pessoa com importância dentro da igreja. E então assim, eu tive tudo para falar assim, eu não quero mais Jesus, eu não vou viver isso. Eu cresci em um lar sem pai, meu pai não estava aqui, a minha família, embora estruturada, assim, minha mãe cuidando, minha mãe segurou muito as pontas. Minha mãe foi sempre uma mulher muito de oração, uma mulher de Deus, e ela segurava mesmo a gente ali, mas eu podia ter falado assim, Deus, eu tô aqui servindo, vindo na igreja desde que eu nasci, fazendo tudo, e eu vou abrir mão de tudo, não quero mais. Mas eu não consegui fazer isso. Ao contrário, eu vi Deus como meu pai, eu vi Deus como aquele que ia me sustentar diante de todas as depressões que eu passei por conta disso, porque por muito tempo ninguém soube disso, né? Eu não tive coragem de contar,
Eu acreditava que se eu falasse pela posição da pessoa, ninguém acreditaria em mim. E, de alguma forma, eu estava certa, entre aspas, né? Porque quando a minha família soube, a minha família acreditou, mas as pessoas em volta que conheciam a pessoa não acreditaram em mim. Então, eu era muito nova, né? Por volta ali dos 9, 10 anos. Então, teve todo esse processo onde eu poderia ter falado, não quero mais, não vou. E por vezes eu quis mesmo me afastar, abandonar e falar assim, Deus, algumas vezes a minha oração era assim, Deus, eu não quero mais, eu não vou mais, eu não quero mais servir porque eu tô sofrendo e parece que Deus não tá vendo que eu tô sofrendo. Mas com o tempo, assim, Deus foi trabalhando no meu coração e eu fui percebendo que Deus pegou todo aquele mal que aconteceu e foi me fortalecendo, foi mudando o meu caráter no decorrer da vida, né? É interessante, né, que você falou que a gente olha pro ser humano, infelizmente ninguém fica na igreja, né? O ser humano, ele é falho, né? Ele tem as suas fraquezas, suas dependências, né? Uhum. E se quiser agora também contar como foi o seu caminhar com Cristo, as coisas boas que você viu no Evangelho, se tiver alguma história, algum testemunho, alguma coisa assim que você possa contar como é estar com Cristo, que você queira, fica à vontade também. No meu processo de caminhada ali, de conhecer Jesus, né, eu sempre falo, e falo com o Júlio em casa também, que tem uma pessoa que foi muito importante. Além da minha mãe, tem uma outra pessoa que foi muito importante, é uma pessoa que eu convivi só enquanto era criança, depois eu não convivi mais, mas ela é muito importante na minha caminhada com Deus. Uma mulher, ela chamava Onésia, e ela cuidava do departamento infantil da igreja. E ela sempre se colocou ali ensinando, e ela ensinava o evangelho mesmo, ela tinha uma dedicação, um amor com a gente, assim. Era uma igreja muito simples, um bairro muito simples, muito pequenininha, e ela tinha um amor e um cuidado, e assim, orava com a gente, ensinava o evangelho. E muitas coisas que eu me lembro hoje de histórias bíblicas, eu me lembro de ter aprendido com a Onésia, na salinha. E nesse processo, assim, então apareceram outras pessoas, né, pastores que me pastorearam nesse processo, e eu me lembro de um outro pastor que ele fazia culto de ensino, né, que hoje nem toda a igreja tem, né, mas era um culto de ensino com quadro mesmo, era às terças-feiras, ele ia com o quadro e ia ensinando as coisas do evangelho ali no quadro. E assim, era um culto que ia muito pouca gente, já era uma igreja pequena, era um culto que ia pouca gente, porque era um culto parado, não tinha louvor, não tinha nada, era só ensino mesmo. Tinha 50 minutos, aparecia 10. E aí eu sempre amei a igreja, então eu ia pra igreja, se tinha culto de terça eu tava, tinha culto de oração eu tava, tinha culto de escola dominical eu tava, e assim, era muito bom porque eu morava pertinho da igreja, então eu ia andando, desde muito novinha eu ia andando. E aí, muitas vezes eu fui pra igreja e só eu ia na minha casa. Às vezes a minha mãe não ia, porque estava trabalhando, porque tinha outras coisas, e eu ia. Meu irmão também era bem parceiro, assim, ele ia bastante, mas eu me lembro de muitas vezes ir sozinha pra igreja, caminhando ali e conhecendo Jesus. E nesse processo de caminhada, assim, com Deus, uma coisa que sempre ardeu no meu coração, desde muito pequenininha, como a gente morava num bairro muito simples de Brasília, a gente fazia muito evangelismo de rua. Então eu pegava aquilo que eu aprendi ali na salinha da igreja, no culto de ensino, e aí a gente orava ali no meio de semana também. E aos domingos a gente terminava ali a escola bíblica, a gente saía para fazer evangelismo. E eu me lembro de uma das vezes que a gente saiu ali para fazer evangelismo, e eu lembro que foi uma coisa muito impactante para mim, porque eu não vou nem lembrar a idade, não vou nem falar assim, que eu não vou errar. Mas eu era bem novinha. E a gente saiu para evangelizar, e a gente saiu com um monte de panfletinho. E a gente parou numa esquina e eu não prestei atenção. Eu só fui. Eu vi 2 rapazes assim na esquina e eu vi que todo mundo parou, mas eu não me toquei por que todo mundo tinha parado. Eu continuei, fui lá, entreguei o panfleto, comecei a falar de Jesus. Na hora que eu comecei a falar de Jesus, eu percebi que o moço estava armado. E aí ele ficou nervoso, assim, aí ele colocou a arma na cintura
Aí, não, tudo bem e tal. Aí o pastor, quando percebeu que eu tinha ido, já veio junto comigo, né? Aí ele falou de Jesus também para eles, eu comecei a ficar nervosa, tremia assim, o pastor orou com eles, e aí ele só falava assim, a gente vai orar, mas não fecha o olho. Aí a gente orou, e no outro dia não, foi no mesmo dia, isso foi de manhã, à noite o moço estava na igreja. Ele foi para a igreja, ele recebeu Jesus nesse culto, e para mim foi muito impactante, assim, foram coisas que foram marcando a minha caminhada com Jesus ali, né? E então eu amava muito, assim, sempre amei muito fazer parte da igreja, servir na igreja, ver a igreja acontecendo. E eu acho que nesse amor pela igreja e ao mesmo tempo, assim, vendo a minha mãe em casa, e minha mãe era assim, aquela mulher que tudo, até hoje, tudo a gente resolve na oração. Tá difícil, vamos orar. Tá feliz, vamos orar. Então tudo a gente ora. E aí, nesse processo, assim, de ver a minha mãe, né, intercedendo, estar na igreja, participando do corpo de Cristo, vendo que muitas vezes, como eu contei antes, né, o fato de ter sofrido dentro da igreja, vendo que eu também fazia as pessoas sofrerem dentro da igreja, que às vezes as minhas atitudes também machucavam as pessoas dentro da igreja, e sendo amadurecido ali, né, lixado de alguma forma, né, e sendo lapidado, foi fazendo o meu coração se apaixonar por Jesus, pelo fato da simplicidade da igreja, da simplicidade da vida acontecendo. Que, diferente do contraste de quem está fora e vem, você que está ali dentro, você tende a ficar acostumado, a se acostumar com o ambiente e a não dar valor àquilo que está sendo pregado, àquilo que está sendo vivido. Às vezes a pessoa que vem de fora, que não é convertida, ela vem e ela tem um impacto muito maior, ela é muito mais efetiva na igreja, porque ela conhece o outro lado. E às vezes a gente não conhece o outro lado e tende a ficar muito comum. É muito comum, é só uma rotina, é só vir aqui. E eu acredito que, assim, o que fez a diferença para eu não ter tornado isso como comum foi o fato de participar ativamente da igreja, das orações, dos cultos, estar ali vivendo, vivenciando, né? E, assim, essa basicamente foi minha caminhada com o Senhor. Depois eu, já adolescente, né? Eu conheci o Júnior já adolescente para jovem. E eu cantava na igreja, eu era da mesma igreja a vida inteira. E o tio do Júnior era pastor da igreja. Quando o Júnior se converteu, a gente era de congregações diferentes. Ele foi pro seminário e quando ele voltou, algo que marcou muito assim a minha vida, e a partir dali eu começo a viver mais intencionalmente, ministerialmente mesmo, né? Assim, mais servindo as pessoas, propriamente dito. Quando o Júnior chega ali na igreja e a gente estava no ensaio do louvor, e eu vi um moço chegou e ele foi pro fundo, ele não ensaiou e o tempo todo que a gente estava ensaiando ele estava orando. Ele passou o ensaio inteiro orando, intercedendo. E aquilo marcou muito a minha vida, porque eu falei assim, depois eu perguntei quem é ele, né? E aí o meu líder falou, não, ele é meu primo, eles contam a história dele. E eu falei, mas por que ele tá orando no ensaio do louvor? Mas e aí aquilo marcou muito a minha vida, assim, de saber que o louvor não era só não era só a beleza da música, mas tinha um impacto mais espiritual, né? E aí nessa minha caminhada, nesse processo, eu convivi com os primos do Júnior, com a família dele, que eu tinha mudado de congregação, mais próximo, assim. E foi um tempo muito intenso em Deus, assim, onde a gente viu a manifestação da glória de Deus muitas vezes, assim, até em ensaios, enquanto a gente ministrava louvor, enquanto a gente ia em outros lugares, cantar em outras igrejas. A gente via muito mover de Deus, assim, trazendo cura, vendo pessoas libertas mesmo, trazendo salvação, restauração. Então foi um marco, assim, na minha caminhada com o Senhor. Mas é isso. Você falou... Cara, que da hora que você falou do rapaz, né? Tava armado. É uma coisa que não dá pra explicar, né? Você não viu, você foi até ele. Eu não vi, assim, eu vi que tinha dois rapazes, eu não sei se eles estavam, eu não vou lembrar exatamente, não sei se eles estavam de costa e eu não percebi, mas eu sei que o pessoal percebeu, porque todo mundo parou. E eu
assim, desapercebida, eu era muito novinha também. Então acho que eu era criança mesmo, assim, eu acho que eu não tinha nem 11 anos. E eu não prestei atenção, eu só fui. Eu falei, a gente tá aqui pra evangelizar, tem 2 caras ali, eu vou evangelizar eles. Nem saber, só E vai. aí só fui. Quando eu fui, que eu já fui entregando o panfleto e comecei a falar, eu já vi que o pastor chegou meio desesperado, assim, Me junto, né? assustou, né? Aí ele, tudo bem, filha? E aí a gente evangelizou, assim, não paramos, continuamos o evangelismo, já que eles guardaram a arma, né? Mas foi quando eu vi, assim, eu comecei a tremer. Porque eu falei, agora já deu, eu já tô aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou fugir, vou sair correndo? E mais assim, Deus se move até nesses momentos. Sim. E no mesmo dia ele estava no culto? No mesmo dia ele foi no culto e ele se converteu. Cara, que da hora. Não sei a história dele depois disso. Não sei te dizer. Não teve mais. Não teve, mas eu lembro, pra mim ficou muito impactante pelo fato dele estar armado e à noite eu ver ele na igreja e ir lá receber Jesus. Foi a semente foi plantada, né? É. Querendo ou não, o evangelho foi lançado no coração dele, né? Você falou também do Júnior, quando você conheceu o Júnior, né? Uhum. Vocês estavam no ensaio de louvor e ele apareceu e ficou orando. Isso. Isso que ajudou você a dar aquela paixãozinha assim por ele? Então, no primeiro momento assim, eu achei interessante o fato dele ser um homem de oração. Eu acho que eu tinha quase 18 anos, 17 para 18 anos. E eu achei interessante o fato dele chegar lá orando. E aí, daí a gente começou a ter mais convívio. Ele conhecia meu irmão, ele era amigo do meu irmão. Já conhecia há algum tempo, mas eu não conhecia ele pessoalmente. E daí ele começou a participar muito com a gente, assim. Tanto dos ensaios, não cantando, né, que não é o talento dele, mas intercedendo, orando. E aonde a gente ia, muitas vezes a gente saía para ministrar em alguns lugares, né, louvor, a gente ia ministrar e ele ministrava a palavra. Então a gente fazia o louvor e ele ministrava a palavra. E então assim, já assim, a segunda ou terceira vez que eu vi, aí eu já comecei a olhar com outros olhos. Falei, olha, esse menino parece um cara de Deus, parece um menino assim, porque adolescente, jovem, assim, tem sempre uma quedinha por alguém, né? Sim. Mas graças a Deus, Deus me guardou bem nessa área também. Então, assim, não fui uma pessoa que namorou muitas vezes, não tenho muitas histórias a respeito disso, graças a Deus. Você se guardou. Me guardei. E aí, quando eu conheci o Júnior, eu falei assim, Deus, eu queria uma pessoa que fosse um cara de oração mesmo. E aí eu comecei a olhar ele com outros olhos, sim. Aí já deu. Mas o Júnior não queria. Ele falou que ele ia ser o apóstolo Paulo, mas eu nunca cheguei a falar nada. Na época eu não falei nada com ele. Também, assim, eu sempre tive muito receio de ficar parecendo que você quer demais. Uhum. Eu não gosto muito dessa postura, nunca gostei. Então, eu sempre conversei com ele como uma amiga mesmo. E pouco, porque ele era bem grosso. Eu tô queimando ele aqui, mas é no bom sentido. Assim, ele tinha um foco, disse que não ia se casar, ele ia ser como o apóstolo Paulo. Então, ele fala que como ele tinha vivido uma vida muito promíscua antes de conhecer Jesus, ele não queria, ele não queria se envolver com ninguém porque ele não queria pecar com outras, nem com ele, nem com as filhas de Deus. Esse era o que ele falava. Então ele não dava muito papo. Quando ele via que alguma menina estava conversando demais, ele virava as costas, deixava falando sozinho, se ela passava no corredor, ele passava no outro, era assim mesmo, dentro da igreja. Sim. E aí, nesse processo assim, né, eu comecei a gostar dele. E um amigo nosso, que hoje ele mora aqui em São Paulo também, eu não vou lembrar a cidade, mas ele comentou que ele chegou a falar pro Júnior, né? Falou assim, eu acho que a Thaís está interessada em você. E assim, ele não falou nada comigo, ele já foi direto no Júnior, né? Foi direto no... E o Júnior pegou e falou assim, mas eu vou ser o apóstolo Paulo, não quero me relacionar e tal. E aí ele chegou pra mim e falou assim, o Júnior não te quer não. Eu falei, mas eu não falei nada. Mas de alguma forma, assim, talvez tenha plantado ali a sementinha também, né? E a gente começou a fazer um curso juntos e eu morava longe de onde era feito esse curso.
Então, e ele que tinha convidado, ele convidou a igreja inteira para fazer o curso, algumas pessoas foram. E para eu conseguir fazer, eu dormia na casa dos tios dele, que eram meus pastores. Então, eu ia segunda, quarta e sexta, dormia de segunda para terça, terça de manhã eu ia para o trabalho. E aí, quarta e sexta, a mesma coisa. Até que ele percebeu, numa dessas, eu sempre tive o hábito de pedir bênção, né? Eu cresci numa casa que pede bênção. Sim. E aí, como eu sempre tive muito respeito pelo tio dele, uma noite ele viu eu pedindo bênção pro tio dele pra ir dormir, né? E aí ele falou que naquele momento ele falou assim, ué, essa menina é diferente, ela pede bênção, né? Ó, pode ser uma menina que já dê pra casar, ele já foi deixando de querer ser o apóstolo Paulo, né? E ele conversou comigo depois, primeiro ele conversou com meu irmão, como eu não tenho pai, ele sabia que eu respeitava muito meu irmão, ele conversou com meu irmão falou, não, aí é com ela. E ele conversou comigo depois, e nosso trato era assim, né? A conversa foi assim. Eu me interessei por você, estou olhando para você com outros olhos, mas eu quero ser o seu amigo com segundas intenções. Então, eu não vou namorar com você, não vou pegar na sua mão, não vou beijar na sua boca, nós vamos ser amigos. E se algum dia, assim, a gente perceber que isso pode virar algo maior, a gente já marca o casamento. E ele ligou para minha mãe, falou para minha mãe a mesma coisa e falou para ela, eu não vou encontrar com a senhora, não vou na sua casa, estou só ligando, porque se eu chegar aí na sua casa, eu vou pedir sua filha em casamento. E foi isso, assim, 3 meses depois, a gente decidiu que ia se casar, ele não me pediu em casamento, eu vou deixar bem claro no vídeo. Ô, Juninho. Ele me fez uma ligação, perguntou se podia ser 11 de julho, e eu falei, sim, pode ser, mas eu achei que ia ter o pedido formal depois, né? Não teve. Ele foi lá na minha mãe, conversou com a minha mãe foi uma bênção, assim, abençoou a gente de várias formas. E foi isso, assim, a gente se casou. Caramba. A gente tem essa família aí, a grande família. É só 5, gente, só 5 filhos só. Mano, que da hora. Mas o Juninho, ele não queria, o coraçãozinho tava fechado ali pro relacionamento. Ele não queria mesmo se relacionar com ninguém e ele tinha essa postura. Eu acho que talvez pra mim, assim, o ponto, além dele amar muito o Senhor, pra mim só servia se amasse muito o Senhor, se fosse muito intenso. Além disso, o ponto que foi o respeito. Então, o ponto pra mim que fez com que eu olhasse pra ele com outros olhos foi o respeito. Porque diante das coisas que eu já tinha passado, eu precisava de alguém que me respeitasse. Você precisava de realmente um homem de verdade ali. E aí, assim, ele era respeitoso com todo mundo. Ele era respeitoso com todas as mulheres da igreja. Nunca percebi nele, assim, nada nesse sentido com nenhuma mulher. Então, foi um dos pontos principais, assim, que fez eu olhar pra ele com outros olhos. E ele é essa pessoa respeitosa até hoje. Da hora, cara. E do nada, né? Tipo, chegou lá, como você falou, chegou na igreja, ficou lá no fundo. Assim, foi muito... Mas isso levou um processo, né? Sim, não. Do dia que eu conheci ele até o dia que a gente começou a se relacionar, eu já tinha 18 anos, né? Então, eu já tava quase com 19 quando a gente começou a se relacionar. Foi mais de um ano. Foi mais de um ano, então. Mais de um ano. E aí a gente levou 1 ano e 3 meses até o casamento. Não, minto, 1 ano e 2 meses até o casamento. 1 ano e 2. 1 ano e 2. Da hora. Teve alguma coisa que você fez ali pra dar uma quebradinha no coraçãozinho dele? Não. Cutucou? Não, eu fui brava com ele uma vez, mas não nesse sentido, assim, é porque ele é muito empolgado, assim, ele era muito empolgado com a palavra, e ele gostava de falar da Bíblia pra todo mundo. E aí muitas vezes ele vinha, puxava papo, e eu acho que a cabeça dele vivia em outro mundo. E aí ele falava, e aí quando você ia falar, ele virava as costas, deixava falando sozinho. E aí isso aconteceu algumas vezes, aí uma das vezes eu falei pra ele, ele foi virando as costas, eu falei, menino, você é muito mal educado. Aí ele virou e falou, como assim? Eu falei, você é muito mal educado, você vem, puxa papo, fala o que você quer, na hora que a gente vai conversar, você vira as costas e vai embora. Falei, se você não quiser conversar, nem puxa assunto. E aí, mas assim, não sei se ele ficou feliz, assim, por eu ter sido firme com ele, né? Entendeu, mas não foi muito depois disso também que a gente começou a se relacionar, não. Entendi. Agora, Thaís, eu queria pedir pra você deixar uma mensagem pro pessoal que vai estar assistindo. Ela que... Amém. A minha mensagem é que, embora eu
não tenha vivido, conhecido muito o mundo, eu tenho buscado conhecer o Senhor. E na minha caminhada, que eu ainda considero pequena, assim, a gente ainda tem sempre um caminho grande para traçar, né? E eu quero dizer para você que vale a pena conhecer Jesus. Vale a pena conhecer Jesus diante de frustrações, diante de abuso, diante de dificuldade, de relacionamentos, diante de todas as circunstâncias, diante de todos os problemas que você tiver no mundo, diante de todas as dificuldades que você tiver no casamento, na família, fora da família, no trabalho. Isso fica tão pequeno quando a gente olha para Jesus, quando a gente conhece Jesus. Essas coisas, elas perdem o valor, elas perdem a importância e a gente consegue viver de modo, não que a gente não seja alienados e não esteja vendo as dificuldades, mas a gente consegue olhar para as dificuldades com os olhos de Jesus. E a gente consegue perceber que mesmo diante de toda frustração, diante de toda dificuldade que a gente enfrenta, Deus está sempre do nosso lado, Deus está sempre ali com as mãos estendidas, nos levantando, nos auxiliando, nos fortalecendo. Como eu disse no início, a minha caminhada não foi uma caminhada simples no sentido de sofrer com abusos, né? Mas eu posso te garantir que mesmo diante de qualquer abuso, Jesus nunca me deixou. Jesus sempre esteve comigo, Ele sempre foi meu pai, Ele sempre foi meu auxílio, Ele sempre foi minha fortaleza. Ele sempre foi tudo que eu tenho e se eu tiver que largar tudo para viver só para Ele, só por Ele, vai valer a pena. E se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria tudo de novo, porque vale a pena servir Jesus, vale a pena amar Jesus, vale a pena cada sofrimento, cada dor, porque o que Ele sofreu no nosso lugar é muito maior do que o que a gente está sofrendo nesse mundo. E existe uma esperança logo ali. Se nós permanecermos fiéis, Ele estará logo ali à nossa frente. Ele virá e Ele fará novas todas as coisas. Amém. Amém? É coisa que mexe, né? Mexe. Isso aí, gente. Gente, muito obrigado por quem está assistindo até aqui. Até a próxima.